Eu quero começar esse vídeo pedindo desculpas pra você, porque eu vou ser obrigado a logo de cara jogar um vídeo dessa abominação que tenta se reeleger como presidente no país. Assistam ao Bolsonaro destilando desprezo, xenofobia contra nordestinos. Assistam, porque esse será o ponto que a gente vai analisar hoje. Assistam. Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados? Do nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores às regiões, porque esses estados do Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT, onde a esquerda entra, leva ao analfabetismo, leva a falta de cultura, leva o desemprego, leva a falta de esperança. É assim que age a esquerda no mundo todo. A notícia aqui é da imprensa e é verdadeira. Vejam quais são os estados que o Lula venceu, que tem uma taxa de analfabetismo. Então, como vocês viram aqui, basicamente você tem Bolsonaro dizendo que o Nordeste, em peso, os estados do Nordeste, votaram para o Lula porque são ignorantes, porque são pobres, porque são analfabetos. Bem, aproveitando aqui o gancho disso, né, já que a gente fala de Nordeste, eu já vou dar um aviso porque eu estou fazendo lançamentos do meu livro pelo Brasil. Amanhã farei no Rio de Janeiro, na Livraria Leitura do Centro, às 11 da manhã. Terá um bate-papo depois, assinatura dos livros, do meu livro Como Vencer no Debate Tendo Razão, pela Planeta. E estamos fechando para fazer lançamentos no Nordeste. Então, assim, olha, em novembro, possivelmente em 2 estados do Nordeste, pelo menos, a gente vai conseguir fazer lançamentos também, em Sergipe e em Pernambuco. Então, eu volto mais adiante aqui para dar as datas, porque a gente vai para o Nordeste. A gente vai para o Nordeste e vai ter lançamento por aí também. E eu vou tentar, se possível, né, eu vou tentar também fazer uma oficina literária em Recife. Eu vou ver se consigo, se há interesse, e se a gente conseguir, a gente faz uma oficina de escrita aí no Nordeste. Então quem quiser participar vai ser bem legal. E só lembrando também que no Rio de Janeiro, no dia 16 de outubro, haverá uma oficina de escrita comigo. O link está na descrição desse vídeo, vá lá, confira, participe, e vamos pensar em uma oficina, talvez, se der, né, se for possível, também em Recife. Vamos analisar isso aqui. Mas, como eu falei, você tem Bolsonaro destilando todo o seu desprezo e ódio contra os nordestinos. Basta pensar aqui, esse é o ponto central, que o Nordeste foi o cordão de isolamento, foi a muralha que protegeu o Brasil de uma reeleição do Bolsonaro nesse primeiro turno. Porque em outras regiões do Brasil, Sul, por exemplo, né, de onde eu sou, né, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o Bolsonaro venceu nos votos com uma maioria considerável. Sudeste também, ali foi bem dividido o negócio, mas também em alguns estados houve uma vantagem bastante nítida para o Bolsonaro. Centro-Oeste, ou seja, o Bolsonaro ele ainda é um político muito popular em muitas regiões. A disputa se dá, em essência, por representatividade. Pessoas que se olham, reconhecem sua identidade e procuram candidatos que representem aquilo que elas estão buscando, aquilo que são seus interesses. Então, quando um nordestino, por exemplo, olha para o Lula e relembra, né, porque assim, é difícil ignorar, difícil não levar em consideração que as políticas públicas do PT nos mandatos do Lula ajudaram a reduzir drasticamente a desigualdade e a pobreza em muitos estados do Nordeste. Então, assim, foi um governo que visou isso, que realizou de maneira ativa políticas públicas para tentar reduzir a desigualdade no Brasil. E isso impactou, em grande medida, muitos estados do Nordeste que havia essa desigualdade regional. Então, isso se reflete nos votos. São pessoas, cidadãos brasileiros, que viram melhorias no passado, que viram como a vida era difícil e viram incrementos na sua vida, que relembraram o governo Lula e pensaram, olha só, se o Lula voltar, ele vai voltar a olhar pra gente. Enquanto que em outras regiões e outros estados, você tem ali uma outra visão diferente. Um autor que trabalha muito com isso, né, é o sociólogo Gessé Souza. Nos livros dele, por exemplo, A Classe Média no Espelho e A Elite do Atraso, ele fala muito sobre como há uma classe média no Brasil, uma elite no Brasil, que está cagando pros pobres, que está cagando pros mais fragilizados, que está simplesmente, sabe, se lixando, pouco se lixando para as minorias. Então, essa elite e essa classe média, que é meio que a guardiã dessa elite, raramente se importa muito com a redução da desigualdade, ou com a erradicação da pobreza, ou com, sabe, condições melhores para outros segmentos. Então, quando você tem um governo ou governos que pensaram nisso e atuaram nesse sentido, é claro que esses eleitores vão
se sentir representados e vão votar para o Lula. Então, o Nordeste hoje, né, reconhece talvez uma dívida recente, histórica, com o PT. E é claro que isso vai se refletir nas urnas depois. Enquanto que, por outro lado, em outros estados, né, a tendência é mais bolsonarista, é mais reacionária por outras questões também que já foram analisadas exaustivamente por aqui. E aí tem uma fala do Bolsonaro que vale mencionar, porque acho que aí demonstra também a grande ignorância do Bolsonaro, né? Ele fala tanto de ignorância, analfabetismo, ele fala sobre a esquerda no mundo, que onde a esquerda governa, daí aumenta a pobreza, aumenta o analfabetismo. Isso é simplesmente ridículo. Essa afirmação do Bolsonaro não encontra nenhum respaldo na realidade. É simplesmente uma mentira. Se você observar, por exemplo, ao longo dos últimos 150 anos, muitas das políticas públicas de redução da desigualdade, de erradicação da pobreza, por exemplo, ou de programas educacionais no sentido de alfabetizar as pessoas, surgiram a partir de pautas de grupos ou segmentos ou políticos ou governos de esquerda pelo mundo. Na Europa, por exemplo, foi assim, na América Latina foi assim também. Basta pensar Cuba, né? Cuba, apesar de todas as questões que podem envolver o regime, que praticamente erradicou o analfabetismo. Durante muitas décadas, era um dos poucos países latino-americanos que tinha quase taxa zero de analfabetismo. Então, assim, nesse sentido, a afirmação do Bolsonaro não é apenas distorcida ou enviesada, mas é equivocada, é errada, é uma mentira. O que ele disse é uma mentira. Então, se há programas pelo mundo tentando melhorar as condições da classe trabalhadora ou dos mais pobres, ou dos mais fragilizados, é porque governos, ou candidatos, ou políticos de esquerda estão atuando nesse sentido. Porque se você esperar que a direita média faça isso, simplesmente o negócio não vai acontecer. São visões diferentes de realidade, são projetos diferentes de realidade. Você tem uma direita social que pensa nisso, mas no geral são programas distintos, são modelos distintos de entender o mundo e de como atuar sobre esse mundo. Então, ao contrário, na verdade. Basta pensar agora, né? Os cortes bilionários que o Bolsonaro fez na educação. Então, se tem alguém que prejudica a educação no Brasil, se alguém que está prejudicando os alunos brasileiros agora e professores brasileiros, é o Bolsonaro, não é a esquerda. É ele que está causando um dano quase irreparável na ciência brasileira, na educação brasileira, na formação de jovens e adultos. Então, realmente, o que ele diz ali não corresponde à realidade nem no mundo e nem no Brasil e nem no próprio governo dele. É ele que está causando estrago tremendo na educação. E para concluir esse vídeo aqui, eu quero aproveitar e dividir uma fala do Lula nesse sentido. Essa fala do Bolsonaro foi na quarta-feira, dia 5, e depois, ontem, o Lula respondeu ao Bolsonaro. Eu vou pôr para vocês aqui porque, na verdade, reflete muito bem o que acontece no mundo real mesmo, né? O Lula vai lá e diz o seguinte, ouçam. E ontem, o meu adversário disse que eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. A cidade de São Bernardo do Campo, a cidade de Santo André, nunca tiveram o direito de ter uma universidade federal. Foi um metalúrgico quase que analfabeto que trouxe a universidade para cá. Levamos faculdade para Diadema, para Santos, para Sorocaba. Eu e esse companheiro aqui. E eles têm que saber que a gente não quer analfabeto porque a gente gosta. Ele tem que saber que nós, nordestinos, ajudamos a construir cada metro de asfalto desse país, cada ponte, cada casa. Eles têm que saber que nós não queremos mais passar fome, queremos comer. Nós não queremos ser apenas pedreiro, queremos ser engenheiro. Nós não queremos apenas ser empregada doméstica. Nós queremos ser médica, nós queremos ser socióloga, nós queremos ser professora. Portanto, gente, eu queria pedir para vocês que vocês mandassem um telefonema para os parentes de vocês no Nordeste e para os parentes de vocês. Quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista monstro que governa esse país. Ele tem que aprender uma lição. Ele que vai pegar os votos dos milicianos, daqueles que mataram Marielle. Ele que vai pegar os votos daqueles que são responsáveis pela morte de milhares de pessoas pela pandemia. Eles que vai pegar o voto
da quadrilha chefiada pelo Queiroz que ele guardou até agora. Ele que vai pedir voto para aqueles que estão organizando a rachadinha dos seus filhos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Porque nós, paulistas de honra, nordestinos de honra, mulheres e homens trabalhadores, já tomamos uma decisão. Dia 30 de outubro é 13 para governador, é 13 para presidente e Lula e Alckmin para governar esse país. Um abraço, gente. Até a vitória, se Deus quiser. O que vocês pensam aí sobre essa história toda, essa fala primeiro do Bolsonaro, né, ele insultando os nordestinos, depois a resposta do Lula? O que você pensa sobre isso aqui? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, e quem sabe a gente se veja em breve aí, além do Rio de Janeiro, também se veja no Nordeste. Quem sabe? Vamos lá. Um abração e até mais. Tchau.